bem, meus amigos? Aqui é o professor João Moreno. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Vamos falar de um tema muito importante e relevante. Será que os anjos levam nossas orações aos céus em taças de ouro? Pelo menos é isso que se ensina na maioria das igrejas. Mas será que é verdade que enquanto a gente está orando, tem anjos ao nosso lado, recebendo as nossas orações, que vão como incenso em uma taça de ouro, e os anjos levam nossas orações aos céus? Vamos conferir isso através da teologia bíblica da oração e também no texto sagrado de Apocalipse. Porém, antes de entrarmos no assunto, eu peço para que você se inscreva no canal, curta, ative o sininho da notificação e compartilha para que milhões de evangélicos e não evangélicos entendam a teologia da oração e qual é o papel dos anjos na oração dos cristãos. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta reflexiva. Se as nossas orações são levadas aos céus pelos anjos, e o que acontece com as orações que nós fazemos em pensamento, em espírito? Os anjos não leem pensamento, logo elas estariam perdidas? Se os anjos leem nosso pensamento, então Satanás também lê? Mas não é isso que a Bíblia ensina? Se os anjos não leem nossos pensamentos, como ficam as nossas orações na mente e no espírito? Mas então, de onde saiu essa ideia de que os anjos levam nossas orações aos céus em taças de ouro? Apocalipse 4:5 é o texto base para quem afirma isso. Nesse texto, especialmente em Apocalipse 4, João vê um acontecimento no céu. Ele vê o trono de Deus, do trono saem relâmpagos, trovões, e há um arco na cor de esmeralda ao redor do trono. E ao redor do trono há 4 animais, cada animal com 6 asas. Um animal é semelhante ao leão, o outro animal é semelhante ao bezerro, o outro animal é semelhante ao homem e o outro animal é semelhante à águia voando. Cada animal tinha olhos em todo o corpo, pela frente e atrás do seu corpo, ou seja, nas costas. E é interessante que também ao redor do trono havia 24 anciãos, e tanto os 24 anciãos como os 4 animais, cada um deles tinha uma taça de ouro com incenso, que eram as orações dos santos, e uma harpa de ouro. E aqui nós temos um problema para a afirmação de que os anjos levam as orações dos crentes para o céu. Em Apocalipse 4:5 apresentam anciãos e animais, e não anjos. E o episódio foi no céu. Não tem nenhum anjo levando a oração da terra para o céu. E sem contar que esses anciãos e esses animais não são responsáveis por levar as orações dos crentes para o céu. Não é isso que o texto diz. João viu esse episódio no céu. Então, as orações dos santos já estavam nos céus. E é interessante notarmos que só há 28 taças de ouro dos 24 anciãos e dos 4 animais. Se os anjos precisassem levar as nossas orações aos céus em taças de ouro, nós teríamos centenas de bilhões de taças de ouro, já que para cada cristão teríamos um anjo com uma taça de ouro. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia apresenta um episódio no céu. Neste texto, nós não vemos anjo algum saindo da terra levando oração para o céu. O episódio, como falei, vou repetir mais uma vez, aconteceu no céu. Será o culto de adoração no céu. E aqui nós temos alguns segredos sobre a oração. Aqui na terra as nossas orações são individualizadas, mas no céu nós vemos as orações em taças de ouro, conjunta. Não há oração de A, de B e de C. Há uma união das orações no culto a Deus. E é interessante notarmos que esse episódio no céu está no culto de adoração a Deus. Vejamos o que diz Apocalipse 5, 8 e 9. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro. Ou seja, aqui é um culto de adoração ao Cordeiro, e nesse culto os 24 anciãos e os 4 animais apresentavam as orações dos santos em taças de ouro. As orações
orações estavam como incenso. Então, nós observamos aqui que na terra a oração pode ser oração de lágrimas, pode ser oração de choro, pode ser oração de lamento, pode ser oração de batalha espiritual. Mas no céu, esta oração está em um culto de adoração a Deus. No céu, elas são apresentadas em louvor, em adoração a Deus, através dos 24 anciãos. Uma outra lição que nós tiramos aqui é que a oração do crente não morre, ela está viva no céu. Ou seja, a oração que você fez há anos, há décadas, ela continua viva lá no céu. A oração dos crentes que morreram, dos santos que morreram, elas estão vivas diante de Deus no céu. E a Bíblia apresenta o símbolo como incenso, e aquele incenso do texto sagrado de Apocalipse 5 simbolizava ou simboliza as orações dos santos. Um outro trecho para embasar o pensamento de que os anjos levam nossas orações em taça de ouro para o céu é Apocalipse 8, 1-4. Mas analise o texto sagrado. Neste texto tem um anjo e só tem uma taça de ouro, e foi dado ao anjo muito incenso para pôr sobre o altar com as orações dos santos. Observem que, mais uma vez, o episódio é no céu. Não tem anjo algum nesse texto ao lado de crente levando oração para o céu. Não, isto não está no texto. Isto é uma interpretação equivocada sobre o texto de Apocalipse 8. Mas atente a um detalhe. Aqui, no versículo 3, está claro que foi dado ao anjo muito incenso para pôr sobre o altar com as orações dos santos. O incenso que simboliza as orações dos santos não estava no poder dos anjos, estava na guarda de alguém mais poderoso do que os anjos, e este alguém, que o texto não diz quem é, deu ao anjo o incenso para pôr no altar com as orações dos santos. Este episódio do Apocalipse 8 é no céu, não é na casa dos irmãos, não é na igreja, não é no local onde nós oramos. Portanto, não tem na Bíblia, em parte alguma, a referência ou o indicativo de que, enquanto oramos, ao nosso lado tem anjos recebendo a oração em taças de ouro. Não, os anjos não são mediadores das nossas orações. Como eu falei no Salmo 88, verso 13, em Mateus 6:6 e Efésios 3:14 e em muitos outros textos sagrados, quando nós oramos diretamente a Deus. E é interessante que o texto de Apocalipse 8 diz que as orações de todos os santos foram oferecidas no altar pelo anjo. Isso é importante porque, mais uma vez, nós vemos que no céu não há oração individualizada. Deus enxerga a igreja como um corpo. Nesse sentido, as orações de todos os santos se unem como se fossem uma só oração. É evidentemente que Deus, que é sábio, onisciente, onipresente e onipotente, consegue individualizar as orações, mas no céu as orações se unem como incenso a Deus, no culto a Deus. No caso de Apocalipse capítulo 5, as orações dos santos estavam nas 28 taças, nas 4 taças dos 4 animais e nas 24 taças dos 24 anciãos. E ali, nessas 28 taças, estavam ou estarão as orações de todos os santos. Agora vamos para a teologia da oração e vejamos que não há na Bíblia nenhum texto sagrado que indique que os anjos são mediadores das nossas orações. Veja bem o que está escrito no Salmo 88, verso 13. Eu, porém, Senhor, clamo a Ti, e de madrugada Te envio a minha oração. O salmista orava diretamente a Deus. Isso é interessante porque Jesus falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Por que então precisa de anjo para levar oração? O próprio Espírito Santo mora no nosso coração. Está me entendendo? Então veja bem, Mateus 6:6 diz assim: foi Jesus quem falou, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu Pai. A oração é feita diretamente a Deus, sem anjo intermediando esta oração. Efésios 3:14, vejam o que Paulo disse: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai. Ou seja, quando o crente ora, o crente já está diante de Deus. Isso quer dizer que as nossas orações chegam diretamente a Deus, sem precisar de anjo intermediando-as.
Mais uma vez, concluo. Na terra, oração de choro e de lágrimas. No céu, as nossas orações são oferecidas pelos anjos a Deus, no culto em adoração ao Cordeiro que é Jesus. Isso não é maravilhoso? Então, se você quer que o céu se encha com incenso de oração, ore, não pare de orar. Entenda que a tua oração está diante de Deus, sendo oferecida ou será oferecida no culto especial ao Cordeiro. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho da notificação e compartilhar esse vídeo. Compartilha e curte. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.